Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Como é que vai? Começando aí mais uma live hoje no domingo e fazer até de uma forma um pouco diferente, né? Vamos procurar aí fazer o melhor. É só esperando aqui a conexão para a gente poder colocar todas as câmeras aí. Pronto, bom dia, bom dia. Agora o pessoal do Instagram que não estava ao vivo, né? Então, tudo bem, pessoal? Como é que vai? Bom dia a todos, né? Roberto Martins, e hoje vamos mostrar um pouco aí do meu orquidário, né? Mostrar um pouquinho aí da minha, como é que eu mantenho, a questão de luminosidade, como que é parte do meu orquidário. Vou procurar mostrar para vocês hoje, né, um pouco aí da minha parte mais úmida, né? Então a parte mais úmida do orquidário que normalmente não aparece, né? Que aqui sempre a gente mostra que a parte essa parte mais seca, né? Então vamos procurar aí hoje ver se eu consigo mostrar um pouco aí dessa parte mais úmida do orquidário, tá joia? Bom, como aí o pessoal que já conhece, aqui a gente faz primeiro uma apresentação aí das plantas da semana, né? Quem está vindo aí pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Então a gente começa aí mostrando algumas plantas que estão floridas, depois eu vou mostrar aí o meu orquidário, que é mostrar o tema hoje, passar um pouco aí mostrar um pouco de como eu cultivo, como que eu mantenho a ventilação, luminosidade, a questão aí das regas, como que eu mostro um pouco aí como é que eu faço um pouco aí do meu orquidário, tá joia? E depois a gente finaliza, abre um pouquinho ali para as perguntas, né? Para que a gente possa aí atender aí a grande maioria. Pessoal, hoje a gente vai procurar fazer o melhor, tá? Não tem um equipamento adequado para fazer esse tipo de gravação, né? Móvel, né? Vamos dizer assim. A gente fez uma adaptação aqui e eu tenho certeza que foi dentro do melhor que a gente pode fazer e eu espero aí conseguir atender aí e mostrar a todos aí um pouco do meu orquidário, um pouco aí da minha coleção e como que eu mantenho aí as plantas, né? Porque assim, a grande questão hoje, que eu conversando com muitas pessoas, né? É sempre aquela questão de como manter as micro-orquídeas, como manter as pequenas orquídeas, e é sempre essa questão, né, gente? O principal ponto é criar o ambiente, né? Então, muitas vezes, assim, a gente fica ali naquela questão, mas é difícil cultivar micro-orquídea, é difícil cultivar uma pequena orquídea, uma pleurotalis, uma specklinia. Não, não é difícil, gente, porque a gente parte sempre do final, né? Ou seja, né, a gente parte do princípio ali que a gente vai comprar a planta e a planta vai se manter. Não, a gente tem que criar um ambiente para que a gente possa aí, criar esse ambiente para receber as plantas, né? E isso é muito importante, né? Então vou mostrar um pouquinho como que eu criei esse ambiente, como que é o ambiente que eu tenho, né? É um espaço aí limitado, né? Então vocês vão ver como que a gente tem que ter um pouco de criatividade para poder conseguir aí atender a necessidade das orquídeas, né? Bom, gente, seja bem-vindo. Desi, Sandra, Transplast, Roseli, Alex, Maria Helena, tudo bom, Maria Helena? Seja bem-vinda, né? Bom dia a todos aí, né? Então vamos aí começar a mostrar um pouquinho do que a gente tem florido hoje aqui nessa semana, né? Tem algumas plantas bem especiais, bem legais, né? Bem bacanas. Então deixa eu mostrar e começar por um bulbofilo, né? Que é um bulbofilo muito bonito, que eu gosto bastante. É o bulbofilo gutulatum, né? Então é o bulbofilo gutulatum, né? Olha ele aqui, ó, como que ele é. Muito bacaninha, né? Então ele tem aí os detalhes aqui, ele é todo pintadinho, né? E o labelo dele, como os bulbofilos, é um labelo móvel, né? Mas é um labelo rosa, né? Um rosa aí bem vivo, né? E ele faz esse buquezinho aqui, né? Então ele é bem bacana, olha só, é bem bacana mesmo. Então esse daqui é o bulbofilo gutulatum, né? Uma planta aí de médio porte, né? O cultivo não é muito difícil, mas ela é uma planta até tranquila. Tá vindo aqui uma segunda haste floral, né? Então ele tá aqui, olha, bacaninha, né? Muito bacana. Então esse daqui é o bulbofilo gutulatum, tá joia? Uma outra planta bem diferente aqui que eu tenho hoje florindo
para quem gosta aí de plantas maiores, né? Então, na minha coleção, nem tudo é micro-orquídea, né? Tem algumas orquídeas maiores também. Olha só, isso daqui. Esse daqui é a nossa Paphinia herrerae, tá? Então é uma planta aí bem rara, vamos dizer assim, nas coleções ainda aqui no Brasil. Dá uma olhada nela, essa daqui é a alba, tá? Então tem a tipo e a alba. Essa daqui é a Paphinia herrerae, essa daqui é da minha esposa. Essa daqui eu não posso vender de jeito nenhum, senão eu apanho, né? Então olha aqui, olha que coisa linda. É uma planta fantástica. Ela é pendente, né? Então as flores ficam viradas para baixo, né? E ó, mas olha o detalhe do labelo dela. Ela tem um labelo que ele é todo franjadinho, né? Muito bonito, né? Então esse daqui é uma Paphinia herrerae, né? Então tá vindo aqui uma segunda haste floral, né? Então aqui eu tô com uma outra haste floral, mas é uma planta que, olha, fantástica. Eu adoro essa planta aqui. Então não é tudo micro-orquídea que eu tenho, né? Tem algumas orquídeas um pouco maiores aí que a gente tem um carinho especial, né? Olha só. Então isso daqui é a Paphinia herrerae, é a variedade alba, tá? Então é uma planta aí muito linda, muito bacana, né? Que eu gosto bastante. Então, essa daqui está aberta também hoje na coleção. Aqui um outro bulbofilo, né? Bulbofilo retusiúsculo, né? Aqui a gente já volta para os micro de novo, né? Então aqui ó, bulbofilo retusiúsculo, né? Então ó, dá uma olhadinha nele aqui. Ele está com uma outra haste floral, então ele está com mais duas hastes florais aqui para abrir, né? Três, né? Está com três hastes florais. Tem uma aqui e outra aqui. Três hastes florais, olha só. Então esse daqui é o bulbofilo retusiúsculo, né? Então aí é dos micro, né? Dos micro bulbofilos, dos pequenos bulbofilos, tá joia? Bom, eu mostrei para vocês semana passada um outro dendróbio, né? Bem diferente, né? É o dendróbio denudans, né? Então esse daqui é um dendróbio também aí de pequeno porte, né? Então não muito comum nas coleções. A semana passada ele estava só com uma haste floral aberta, hoje ele já está com as duas hastes florais, né? Que ele está com duas hastes, então ele está aí, ó, florido com as duas hastes florais, ó. Muito bonitinho também, né? Uma delicadeza. Esse daqui é uma planta que não é muito comum nas coleções também. Ela começou agora há uns 2 anos atrás que a gente chegou nas nossas mãos essa planta, foi através de frasco e agora aí já uma planta aí adulta, né? Já aí em plena floração. Tá joia? Bom, aqui é a nossa Phalaenopsis deliciosa. Olha só. Isso daqui é uma planta que eu também adoro bastante. Essa daqui é a minha, né? É a minha planta que eu tenho. Você veja, ela está com 3 hastes florais aqui, né? Essa daqui é da minha coleção. E aqui em plena floração, né? Uma planta aí adulta, uma planta aí vigorosa. E aí, ó, já com 3 hastes florais e acima a floração plena, né? A flor é diminuta, em torno de 1 centímetro, né? A flor, olha só, muito pequenininha, bem delicada. É uma plantinha bem fantástica. Eu adoro ela porque justamente ela tem um detalhe na folha, né? A folha dela não é lisa, a folha dela é toda franjada, olha só. Então ela tem uma folha franjada, então isso que é um destaque da planta, né? Então ela não só quando ela está florida é bonita, mas também quando ela está só o vegetal, por ela ser essa parte aqui é toda ondulada, né? Que nem aquelas massas de lasanha, né? que a gente comprava do supermercado, que a beirada dele era toda franjada, né? Então ela é assim também, né? Muito bacana, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis deliciosa. Uma outra planta que abriu essa semana aqui também, que eu gosto bastante, é a Cleistoma, né? Cleisostoma arietimum. Então dá uma olhada, assim, a planta também ela é muito bacana, porque ó, normalmente o pessoal cultiva essa planta assim, ó, em pé. Tá? Mas essa planta, ela é assim, se cultiva ela para baixo, tá, gente? Então muitas vezes você vai comprar a planta e aí depois ela acaba fungando, tendo algum problema. Eu já tive esse problema, que como ela veio plantada em pé, eu tentei cultivar ela em pé e não é,
tá? Ela é para baixo, então o crescimento dela é para baixo, então você tem que deixar ela pendurada para baixo. Se você deixar ela para cima, ela começa a entrar água entre a folha e ela acaba fungando com muita facilidade, e aí você perde a planta e você não sabe por quê, mas na verdade foi que começou a acumular muita água nela, né? Então toma muito cuidado com essa espécie aqui, a Cleisostoma arietimo. A forma certa de você cultivar ela é virada para baixo, tá joia? Não é para cima, vira ela para baixo, tá joia? E aqui ela a floração dela, olha só o buquezinho dela aqui, ó, que coisa linda, né? Então ela tá com um buquezinho bem bonitinho, ela é creme, né? Um creme, uma cor creme, e o labelo bem rosinha, né? Ela tá aqui com essa haste floral e tá abrindo mais uma, ó. São duas hastes florais aí. Então esse é Cleisostoma arietimo, tá joia? Bom, vamos ver se a gente consegue mostrar tudo que eu trouxe aqui. Vou tentar mostrar aí pelo menos a grande maioria, porque depois a gente vai lá para o fundo, né? Dendróbio convoluto, né? Então aí é uma planta aí do labelo bem bacana, bem chamativo, né? Então ela é um amarelo esverdeado e o labelo marrom, né? Bem forte aí, né? Então isso é um labelo aí que destaca bastante aí nessa planta, né? Então é esse labelo marrom, né? Bem forte. Das plantas nacionais, eu tenho duas aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que é uma planta comum, tá? Então essa daqui é a luteula, né? Então aí conhecido de vocês já, né? A Cyanthera luteula. Então aí em plena floração, aí ó, com muitas flores. E essa daqui é uma outra variedade, tá? É uma luteula, hoje a gente chama de luteula também. Mas qual que é a grande diferença que tem? Ela é uma planta com porte menor, ela é menorzinha, ela é menor, ó, pode ver, ó, o porte dela é menor. As folhas são menores, né? E qual que é a diferença? A flor também é menor, só que a flor dessa espécie menor aqui, ela é toda riscadinha de vermelho, né? Enquanto essa é lisa, é um amarelo, né? Liso e não é riscadinho, o labelo é pintadinho. Agora essa não, ela é toda riscadinha, infelizmente não dá para mostrar no vídeo, né? Mas ela é toda riscadinha ela é amarela riscadinha de vermelho, né? Então é uma variedade aí de luteula diferente que eu gosto bastante também. Então ó, são duas aí luteulas, né? Tem a variedade tipo e tem essa variedade um pouquinho menor que é toda riscadinha, tá bom? Então vocês fiquem de olho, né, nas coleções que normalmente vocês têm aí luteula, dá uma olhada, porque muitas vezes você tem essa outra variedade também, que ela é menorzinha e ela é riscadinha de vermelho, né? Uma variedade bem bonitinha que eu gosto muito também, e ela é uma segunda variedade, então mantenham elas separadas, né, ou plantadas separadas, não plantem juntos, porque são duas variedades totalmente diferentes. Aqui a nossa Natalis sclerófila, né? Começando a abrir aí a Natalis, olha aí, é uma plantinha também legalzinha, bem bacana, né? Tá aqui, ó, linda, né? Bem bacana mesmo, né? Essa daqui já é mais conhecida aí da turma, do pessoal. Aqui um Scaphyglottis, tá? Esse Scaphyglottis eu ainda não tenho certeza, ele me parece ser o Modestus, né? Mas eu não tenho muita certeza ainda com relação a isso. Então, Scaphyglottis, aqui as florzinhas dele, ó, bem pequenininhas aqui, ó, nos nós, né? Ele vai ter nessas florações e na parte aí também da ponta, né? Onde sai aí o nascimento de um novo bulbo, né? Ali ele também continua dando floração, né? Então não dividam, porque ele sempre acaba dando uma nova floração. Fica ali a espata diminuta. Então esse daqui é um Scaphyglottis também, tá joia? Bom, aqui o que eu acho que falta mostrar, só duas plantas, duas espécies, né? Duas não, três. Então aqui as nossos Chinorchis fragans, está terminando a floração aí do Chinorchis, ainda continua aí, uma flor que dura bastante, né? E aqui os nossos Ibiqui, que a Helena pediu esses dias atrás para mostrar, né? Então na live passada eu não mostrei, mas essa daqui, ó, tá aqui os Ibiqui, ainda continuam aí a floração deles, né? Então os dendróbios Ibiqui, então esses dois aqui ainda tem mais ali, tá florido, mas
vocês vejam, né? A floração dele dura bastante e é uma planta que vale ter em qualquer coleção. Uma coisa que eu sempre comento muito sobre o Dendrobium ibiqui, tá? Ele é uma planta, uma espécie que ele precisa um pouco mais de luz, tá? Então, se você colocar num lugar muito sombreado, ele até pode florir, mas a floração sempre vai ser pequena. Então sempre procurem manter ele, né? Não é só colocar na época da floração, mas mantê-lo num lugar um pouco mais iluminado, né? Claro, luminosidade filtrada sempre, né? Mas um pouco mais iluminado, porque aí o que acontece? A floração dele vem muito forte, né? Sempre no começo do ano, e a floração ela vem forte, olha só. Agora, se você coloca ela no lugar sombreado, a floração ela sempre é menor, tá? Então uma dica aí com o Dendrobium ibiqui. Tá joia? E se você coloca também no lugar muito sombreado, ele tende a crescer, a ficar muito grande. Então, assim, o que acontece? Para compensar, né, a falta de luz, né, então ele acaba crescendo muito. E quando você mantém ele no lugar bem iluminado, não, ele mantém um porte pequeno, né, e aí com uma floração aí plena e que dura bastante tempo. Agora vamos mostrar a última planta aqui, pelo menos agora, nesse momento, que é o nosso... essa daqui é uma plantinha que ainda não estou muito familiarizado com o nome, Cristensonia vietnâmica, né? Então, a Cristensonia vietnâmica. Então, tá aqui é uma planta que ela foi recém-descrita, ela fazia ali, ela é muito parecida com os aerides, né? E até das vandas, mas depois ela foi colocada num gênero à parte, né? Que é o Cristensonia, né? Então, ela é uma planta que está nesse gênero separado, né? Então, é uma planta aí bem bonitinha, ela parece com inseto, né? Com uma borboleta, uma mariposa, né? E aí, olha só, é uma planta aí que é um verde e levemente branco, né? O labelo dela é branco e ela é um verde amarelado, tá joia? Ela é uma monopodial também. E aí, em plena floração. Bom, gente, agora vamos começar aí o nosso tour, né? Procurar e mostrar um pouco aí do que eu tenho aí no orquidário. Vai tremer um pouquinho aí a câmera, né? Espero aí que vocês não caiam, mas vamos lá. Tomar um pouquinho de água porque está muito seco hoje o dia aqui em São Paulo. Bom, vamos lá, gente. Eu espero que aí porque a gente teve que tirar do Wi-Fi e entrar aí no 4G. Vamos ver se a rede aguenta e vai até o final. Bom, vamos lá. Então vem comigo. Vamos aí mostrar aí um pouco do orquidário. Não, essa parte aqui depois a gente mostra numa segunda parte. Então vamos mostrar a primeira parte mais úmida, né? Então aqui só para a gente terminar, olha ela aqui de novo, né? A nossa plantinha ali, ó. A Stenoglotis longifolha. Então tá aqui, ó, continua ela em plena floração. Bom, vamos lá, gente. Vem comigo. Vamos ver se a gente consegue chegar lá até o final. Vamos devagarzinho. Aqui só tem um degrau. Vamos passar mais um degrau aqui. Opa. Passou. Agora só atrás. Vamos lá, devagarzinho. Opa. Vai tremer um pouquinho, mas vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos conseguir aí adentrar aí na parte do orquidário. Vamos lá. Opa, tem mais um degrau, só levanta ele aí para não cair. Isso, pronto. Deu certo. Chegamos aqui. Tá se vendo? Tô. Então aqui, gente, essa daqui é uma parte do meu orquidário, então ele vai até o final lá, são aproximadamente 7 metros de corredor que eu tenho aqui, tá? Então é uma parte aqui que eu chamo da minha parte um pouco mais úmida, né? Então vocês têm aí uma visão aí completa, né, ó, de como que é. Ele vai até o final, né? Então são 7 metros aproximadamente que eu tenho aqui de corredor, tá? E ali tem mais 3 metros, ele forma um L, né? Então dá 7 metros se eu não me engano, 7 metros até o final e depois mais 3 metros na parede lá do fundo. Então aqui é o meu orquidário,
tá? Então a parte que eu mantenho aqui todas as plantas com maior, que precisam de um pouco mais de umidade. A questão da umidade ambiente, tá, gente? Não é a questão da rega, da gente ficar molhando muitas vezes, mas sim dessa umidade ambiente. Aqui ele pega o sol da tarde, tá? Então normalmente aqui eu pego o sol da tarde, depois dá 1 hora mais ou menos, esse sol que acaba batendo aqui nessa região. Então aqui mostrar para vocês, aqui eu vou inclinar um pouquinho, o que vocês vão ver aqui, vão perceber que a gente tem vários ambientes aqui. Então vocês vejam, eu tenho planta que está nessa altura, eu tenho planta que está nessa altura e eu tenho planta que está mais alta do que isso. Então aqui na verdade, olha, eu tenho 3 ambientes. Ah, mas Roberto, mas como assim 3 ambientes? Sim, porque a cada altura que eu coloco as plantas é um ambiente diferente. Tá? Então isso que é importante vocês entenderem também, porque não é só que a gente coloca todas as plantas aqui e todas estão dentro do mesmo ambiente. Sim, estão dentro do mesmo ambiente, mas a questão de luz, de luminosidade, umidade é diferente. A cada altura que eu coloco a planta, ela tem mais luz, tem menos umidade e assim por diante. As plantas que estão aqui embaixo, elas têm menos luz e mais umidade. A que eu coloco aqui no meio, ela já tem um pouco mais de luz e um pouco menos de umidade. E a que estão lá no alto, ela tem mais luz e um pouquinho menos de umidade. E assim a gente vai enquadrando as plantas. Aqui na parte de baixo, né, essa parte aqui, olha, que eu tô aqui com a mão aqui embaixo, né, é onde que eu mantenho as masdevalhas. Né? Então algumas masdevalhas, ó, como que eu planto elas. Eu planto elas nessas placas de plástico, né? E aqui com um pouco de esfagno na base, né? Então aqui, olha, aqui é onde que eu cultivo as masdevalhas. Por quê? As masdevalhas elas já precisam de mais umidade ambiente, e não precisam de uma luminosidade tão forte, tá? Pelo menos as brasileiras e algumas aqui da região aqui da América do Sul. É lógico que tem aquelas plantas que são de altitude, que muito que o pessoal pensa, poxa, ela é mais sombra. Não, na verdade, muitas dessas plantas de altitude é um clima mais frio, mais seco, né, e mais luz. Né? Então esse é um grande problema que a gente tem aí também para conseguir reproduzir isso aqui no Brasil. E aqui, o que eu acho que é bem interessante a gente estar sempre mostrando para vocês. Aqui eu cultivo sempre em placas de madeira, tá? O meu cultivo aqui é sempre em placa de madeira. Ou em leques, né? Então a gente tem algumas que estão em leque aqui, olha. Em leque, né? Mas a grande maioria é em madeira. Ah, Roberto, mas então a madeira é melhor para micro-orquídea? Não é isso, gente. O que aconteceu? Eu criei esse ambiente. Esse ambiente foi criado para cultivar micro-orquídea. E aqui eu consigo colocar praticamente aí todas aquelas espécies que gostam de umidade ambiente e gostam de uma luz filtrada, eu consigo colocar todas aqui. Né? Então isso obrigado. Que veio da parte quente, né? Então ainda estou suando um pouquinho. Mas agora aqui a temperatura já é um pouquinho mais amena e já fica mais tranquilo. Né? Obrigado. Então aqui, olha, para vocês terem uma ideia, algumas coisas interessantes. Eu tenho aqui a parte mais alta. Então normalmente essa parte mais alta eu coloco algumas pabistelas, algumas acianteras, algumas esteles. Entra nessa parte aqui do meio, já entram mais algumas acianteras também. E aqui já aquelas que gostam de mais sombra, né? Então você tem uma ideia aqui, ó, estrupifolha, ela tá aqui. Díquia, onde que eu cultivo díquia? Ó, as díquias elas estão ainda na parte bem mais baixa, que é a parte que tem bastante umidade, ó, aqui as díquias. Então essa daqui é uma díquia pêndula, olha ela aqui. Né? Então a díquia pêndula ela está aqui ainda na parte mais baixa ainda, que é onde que eu mantenho essas plantas que gostam de mais umidade. Tá joia? Vamos andando um pouquinho aqui, a gente... deixa eu só mostrar uma planta aqui, ó, que está florida também. Ó, uma outra aqui que continua florida, né? Então aqui, ó, essa daqui é a Phalaenopsis
equestre cerúlea, né? Continua aí florida, e essa tá com 2 hastes florais, bem bacana. Vamos lá, então vamos vindo para cá. Aqui, ó, então aqui, ó, você sempre tem, o que é interessante, que assim, se eu ficar o dia inteiro aqui mostrando flor para vocês. Ó, essa daqui é uma catafesta, é uma Pabistiella catafesta, ó, ela tá aí em plena floração, só que essa daqui é uma variedade amarelinha, né, então ela não tem aquela cor avermelhada, ela é totalmente amarela, né, então essa daqui é a catafesta. Então ela tá aqui, em plena floração, deixa eu só pendurar ela aqui. Vamos lá, vamos andando e a gente vai mostrando aqui as plantas, né? Aqui, ó, tem uma outra que está cheia de flores aqui, ó. Então essa daqui é a nossa querida a granulosa, antiga granulosa, né? Ela mudou de nome agora, mas era a nossa antiga granulosa. Olha ela aqui, ó, também cheia de haste floral. Então essas plantas mais delicadas que precisam de mais umidade, eu as mantenho todas aqui, né? E aqui a gente vai, o que eu falo sempre, né? A gente fica perdido nas plantas aqui, porque sempre tem planta florida, sempre tem aí bastante coisa diferente para a gente estar mostrando. Isso daqui, olha, é uma nymphalis, né? Uma Pabistiella nymphalis. Olha ela aqui, ó. Essa é a Pabistiella nymphalis, olha como que ela tá. Cheia de haste floral, né? Então é uma planta pequenininha, então difícil aí da gente até visualizar no vídeo, mas é uma planta que ela tá uma floração muito intensa. E aqui o que eu tenho, tá? Em cima do meu orquidário. Aqui na parte de cima eu tenho um sombrite. Acho que não dá para ver, essa daqui, só esse daqui que eu vou virar um pouquinho mais para cima porque ele caiu aqui. Então aqui na parte de cima, tá, gente? Eu tenho um sombrite, então ele está coberto. Ele tem aqui uma placa de, eu tenho o plástico difusor, então eu tenho um plástico difusor. Eu tenho uma tela de sombrite, que ele tem uma tela de sombrite aqui de 50%. E quando entra a época do inverno, ali ou no alto verão, eu coloco uma segunda tela aqui. Tá joia? Como agora já está saindo o inverno, daqui a pouco eu já vou tirar essa segunda tela, só vai ficar uma tela. O que é interessante? O plástico difusor, ele cobre aqui o orquidário, então aqui tem em torno de uns 70 a 80 centímetros, esse corredor tem 1,20 m. Então 70 centímetros, as plantas estão aqui. Esses 50, ele está aberto, mas ele está coberto com sombrite também. Então o corredor está coberto 100% com sombrite. Por quê? Para ele poder segurar essa umidade aqui dentro. Porque se eu cobrir só a parte onde tem o plástico difusor e isso daqui ficar aberto, toda a umidade vai embora, tá? Então eu tenho que cobrir ele 100%, por quê? Porque a umidade fica presa aqui dentro. Ah, Roberto, mas como que prende? Prende porque o vento, né, lá fora, ele é mais quente do que o que está aqui dentro. Então ele acaba passando e ele não deixa com que esse ar frio saia. Então ele fica preso aqui dentro. Indefinidamente? Não, ele fica preso por mais tempo. Então ele consegue manter essa umidade aqui do ar constante. Entenderam? Então por isso que é importante cobrir 100% se você tem um corredor como esse aqui. Deixe cobri-lo 100%, cobrir as laterais, porque aqui na frente eu tenho uma porta e lá no fundo ele é totalmente fechado. Então eu mantenho essa umidade presa aqui dentro e o vento não bate não tem tanto vento forte aqui. Tem uma circulação de ar, mas não tem um vento muito forte. Tá joia? E isso que é importante. Bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ir andando e mostrando, que aí a gente vai mostrando algumas outras coisas aqui interessantes. Ó, para vocês terem uma ideia aqui, ó, isso daqui é uma ciantera, né? E o que eu acho bem interessante é isso, olha só, como que a gente tem aqui uma ciantera. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para a posição. Essa daqui é uma ciantera, ela já fica na parte mediana do meu orquidário, na altura aqui da média, né? Ela fica aqui nessa parte mediana. Mas o que é interessante, olha só como que ela tá, ó. A questão de raiz e de crescimento da planta, a parte vegetativa dela, né? Inclusive essa daqui é uma serpentula, né? Se eu não me engano, ela já vai começar a florir, ó. Abriu uma primeira flor aqui, mas vai abrir mais flores agora, que ela tá chegando à época de floração dela. E isso que a gente tem que procurar manter no orquidário de vocês, é criar esse ambiente, tá, gente?
Eu sei que muitas vezes é difícil, mas eu vou ter que investir muito dinheiro. Não tem outra forma, gente. Vocês precisam investir. Se você não fizer um investimento dentro do teu cultivo, né, só ficar investindo em planta, dificilmente você vai ter um orquidário equilibrado, onde que você possa comprar a tua planta sem medo e colocar dentro do teu orquidário. Ó, aqui essa daqui eu vi agora, bati, que é uma outra planta, uma espécie que eu gosto bastante, tá? Essa daqui é a Cyanthera micrantha. E aí ela está em plena floração aqui, ó. As florzinhas dela. Está em plena floração. Essa daqui é uma Cyanthera micrantha, eu gosto bastante dessa espécie. É uma espécie que eu também demorei para adaptar, para conseguir achar o jeito de cultivar ela. Mas aqui, com esse ambiente, ela foi fantástica, se desenvolveu e está crescendo muito bem. Uma outra planta aqui que a gente tem, que eu tenho um carinho especial, está aqui, ó. É uma Pabistiella boff. Olha ela aqui, ó. Essa Pabistiella boff, ela está aqui, ó. É numa casca num pedaço de uma casca, do nó de pinho, né? Então rachado, eu peguei um pedaço dele, coloquei aí um pouquinho de esfagno na base e a bichinha está aqui, ó. Crescendo, se desenvolvendo, ó, com um monte de folha nova e em plena floração. E até as espécies mais delicadas eu consigo manter nesse orquidário. Deixa eu só mostrar aquela ali, ó. Não precisa, tira só essa daqui para mim. Qual é? Essa daqui, ó. Essa daqui. Isso. Essa é imensa? Essa imensa planta. Então vocês vejam, isso daqui é uma Platystelis, tá? Essa daqui não é a umbellata, eu não lembro o nome a espécie agora, mas dá uma olhada no tamanho dessa planta, tá? Essa daqui, antigamente se falava que era umbellata, mas ela não é umbellata, né? É uma outra espécie. Mas para vocês terem uma ideia, mesmo as espécies mais delicadas, quando você cria um ambiente, fica mais fácil você cultivar. Se você não tem um ambiente que está preparado para receber as suas plantas, dificilmente, você consegue colocar ali novamente? Dificilmente você vai conseguir manter essas plantas. Tinha até uma planta aqui que eu acho bem interessante, mas eu não lembro se ela já passou a floração dela. Já passou a floração, não vai adiantar mostrar para vocês. Mas vamos lá, vamos continuar. E assim, toda essa parte que eu tenho aqui, eu coloco todas as espécies que precisam de um cultivo, aí mais delicado. Então todas elas vêm para cá. Então todas essas plantas que tem até mesmo algumas Phalaenopsis, né, que a gente tem, eu coloco elas aqui numa parte de baixo, tá? Porque a Phalaenopsis ela não precisa de muita luz, tá? Principalmente as espécies. A luminosidade vem em torno de 70% a 80%. Aí qual que é o segredo? Você não molhar com muita frequência. Por quê? Como aqui eu tenho plantas que eu preciso manter uma umidade ambiente, a Phalaenopsis também não gosta de ficar muito tempo molhada. Então é só umidade ambiente. Então eu consigo manter até as Phalaenopsis aqui embaixo. Para vocês terem uma ideia, aqui, essa daqui é uma Sumatra, Phalaenopsis violacea Sumatra. Olha aí, florando, sem problema de fungo, sem problema de nada, as folhas muito bonitas e se desenvolvendo muito bem. Aqui uma outra. Essa é a Belina. A Belina também. Essa é a Belina, ó. Então aqui é uma Phalaenopsis belina. Olha aqui, ó. Também da mesma forma, ó, as folhas bonitas se desenvolvendo bem, um verde muito bonito, as raízes se desenvolvendo. Por quê? Obrigado. Porque aqui é umidade só ambiente. Eu não tenho não preciso ficar molhando toda hora. Agora, se eu tivesse aqui um ambiente que elas ficassem molhadas muito tempo, as Phalaenopsis teriam um problema de bactéria, né? Como aqui eu não molho muito tempo, eu só faço aquela umidade ambiente constante, ela acaba se desenvolvendo muito bem, eu não preciso molhar. Essa daqui é uma outra planta que ela é muito delicada. Isso daqui é uma Dickia cognanciana, né? Ela até mudou o nome também, mas ainda mantém ela como de cognanciana. Mas é uma planta muito delicada, que se ela tiver molhada há muito tempo, ela também não aguenta. Ela também começa a pegar fungo e acaba perdendo a planta. Mas vocês vejam a quantidade de raiz que essa planta está se desenvolvendo e o tamanho dela se desenvolvendo muito bem. Até uma cápsula que se formou aqui, ó,
na última floração dela. O pessoal está perguntando, amor, lá bastante, como é que você mantém a umidade desse ambiente aqui? Como eu mantenho a umidade desse ambiente, né? Então, primeira coisa, tem que estar coberto, tá? Não tem jeito. Então aqui, aqui esse corredor ele tem 1,20 m de largura, tá? Então o que eu fiz? 70% dele está coberto com plástico difusor. Os outros 1 metro e vai dar 70 com mais 20, uns 90 centímetros está coberto. E tem mais 30 centímetros que ele está aberto, tá? Só que na parte de cima, por cima do plástico difusor, eu tenho uma cobertura de sombrite, tá? Então, qual que é o segredo? Não é só o plástico difusor, é o plástico difusor e mais o sombrite por cima. Por quê? Aí essa umidade ambiente fica presa, ela fica circulando aqui dentro. Porque o que acontece? Quando o vento, aqui está o plástico difusor e aqui está o sombrite, certo? Formou um colchão de ar aqui. Quando o vento lá fora bate, né, que continua o vento lá fora, ele faz uma barreira com que essa umidade não saia. Então ela cria esse movimento, tá? E aqui embaixo também vai criando um outro movimento. Nós não percebemos, mas cria esse movimento aqui dentro. E com isso a umidade fica presa aqui dentro. Então toda essa parte externa, aqui até lá no fundo, toda ela é coberta com sombrite. E aonde eu tenho as plantas é coberto com plástico difusor. E tem mais uma coisa, tá? Eu coloco em toda a extensão do orquidário isso daqui, olha. Então é uma bandeja plástica com brita, tá? No meio dela é furada, vocês vão ver que dá para ver um furo. Esse furo, para não acumular água na parte de cima, então ela só fica na parte de baixo e eu encho ela de brita. Então o que acontece? Vou colocar aqui que está pesada. O que acontece? Dá pra enxergar no vídeo, né? Se olhar lá no fundo. Isso, lá no fundo vocês vão ver, ó, lá no fundo no vídeo vocês vão ver as bandejas em toda a extensão do orquidário, tá? Então essa água, ela fica aqui, então a bandeja é uma bandeja de plástico branca normal, ela tem mais ou menos essa altura. No meio dela eu faço os furos, então eu faço uns 4 furos em cada lado, né, no sentido do comprimento, e uns 3 no sentido da largura. No meio dela. Só que eu encho ela de brita até em cima, tá? Então ela tá cheia de brita até em cima, só que a água fica até a metade. E o que acontece? Não tenho problema com pernilongo, né? Então, porque aí o pernilongo não se desenvolve, porque fica lá embaixo a água. E aí você mantém a umidade aqui dentro o dia inteiro. Então tenho aqui produzindo a umidade o dia inteiro. Então isso, o que acontece? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, vou produzir umidade. Só que se você não tem o teu orquidário fechado, essa umidade que você produz vai embora. Não dá tempo da planta absorver essa umidade para uso dela. E o que acontece? Não a planta não consegue ficar, não consegue absorver isso do ambiente. Então por isso que você precisa fechar a parte de cima, tá? Se possível com 2 camadas, se possível, tá? Se não com uma, pelo menos com uma já melhora bastante. E aí você produz essa umidade aqui embaixo. Mas meu piso é de barro, é de grama ou terra. Melhor ainda, porque aí consegue manter com mais facilidade. Agora aqui o meu é todo de cerâmica, então eu tive que criar essas bandejas para conseguir manter essa umidade ambiente. Tá joia? Então aqui quase tudo, gente, aqui tudo, praticamente 90% aqui das micros, das plantas que eu tenho aqui, todas elas são cultivadas em madeira, né? E aqui a gente tem aí uma infinidade aí de plantas que a gente fica aqui até perdido mostrando tudo, né, que a gente tem. São várias espécies, né? Aqui, olha, tem uma Pabistiella irans, eu até mostrei para vocês algum tempo atrás. Ela é eu não acredito que seja Pabistiella, mas ela é levemente amarelada, né? Então ela é amarela, ela não é marrom, né? Então é uma Pabistiella irans aqui, mas eu acho que é uma Finis, né? Não é uma irans mesmo. É uma outra espécie, mas ainda não tem um trabalho de descrição ou classificação em cima dela. Aqui a gente tem um grob, né? Começando a abrir os grobs aqui, né? Então os grobs também começando aí a abrir.
Aqui a gente tem cérnua, olha só, esse daqui é a cérnua. Como que tá a cérnua aqui, bacana. Eu cultivo essa cérnua assim, né? Então ela tá aqui, olha, com 1, 2, 3 frentes. 3 frentes, então daqui uns dias já tem a floração já, né? Tá reconectando um vídeo aqui, acho que tá buscando, tentando buscar a rede do Instagram. Faz assim, ó, você que tá de frente, baixa aqui, porque eu tive que colocar no Wi-Fi. Tenta colocar no 4G agora. Vamos ver se vai sair aqui. O meu já tava no 4G direto, mas o seu... Vamos ver se entra no 4G aqui. Só tirar o Wi-Fi. Tirou o Wi-Fi. Voltou novamente, conectou novamente. Aqui a gente já conseguiu voltar para o 4G no Instagram. Então é isso daqui, gente. Estava mostrando aqui, não sei se vocês chegaram a ver, mas vou mostrar novamente. É uma Pabistiella Ians, ela é amarela, tá? Então aqui eu tenho a dúvida se seja realmente Ians, né? Então é uma planta aqui bem bacana também, só que toda amarelinha, né? Uma outra planta aqui bacana que eu tenho, vamos ver se eu consigo pegá-la aqui, mas a floração dela já terminou. Já está terminando. Tem botão aqui, ó, mas é uma planta que eu gosto muito, né? Então isso daqui é o Peropava, né? Peropave. Então é uma Natalis aí Peropave, ó, isso, muito bonita também, é uma planta aí que está fantástica aí com a floração dela. Aqui eu tenho, para vocês terem uma ideia, até mesmo as steles, né? Deixa eu pegar aqui uma steles que tá... essa steles não sei se eu vou conseguir tirar aqui para mostrar para vocês. Não vou conseguir porque ela tá presa ali em cima. Vai chegar mais perto, não sei se vai... Pode vir, que aí a gente vai mostrando aqui as outras coisas. E assim, gente... que aqui é onde a gente divide o nosso espaço, né? Entre lavanderia e... Aqui já tô chegando no final já, né? Então aqui é onde que já fica próximo da lavanderia aqui da minha esposa, né? Então aqui já é um espaço um pouco já compartilhado com ela. Aqui eu já tenho aqui as acianteras também, crassicaulis, olha aqui, ó. Ela aqui é bonitinha, essa daqui é uma planta também que eu tenho muito carinho por ela, né? Então a crassicaulis. Que mais que eu tenho aqui florido aqui? Tá começando. Essa aqui eu também não vou conseguir tirar, porque tem algumas plantas que elas ficam presas, né? Porque eu prendo ali para não cair, para não mexer, então é difícil até tirar. Mas é isso, gente. Aqui é o espaço, um pouco do meu espaço. Vamos para lá? Será que a gente consegue mostrar ali também? Conseguimos. Então Só vamos segurar pelos pés. Então vamos. Você segura pelos da frente e eu pelos de trás. Então vamos ver se a gente consegue mostrar aqui só. Já subiu. Já. Então aqui é o restante do meu orquidário. Tá? Então aqui tem uma outra parte que aqui já bate mais sol durante a manhã. Já bate mais sol durante a manhã. É a quina, né, que a gente não mostrou. Isso, então essa daqui é o canto, o final, tá? Então aqui estão todas as monopodiais, né? Então só virar um pouquinho assim, isso. Aqui estão todas as monopodiais, né? Então as monopodiais estão aqui. Então onde que eu mantenho elas, porque aqui a maioria das monopodiais, elas gostam de luz, tá? Então eu preciso ter luz. Então aqui eu tenho um pouco mais de luz do que ali no corredor, né? Então aqui ficam as monopodiais. Aqui esse espaço todo é coberto, tá? Ele é fechado com sombrite, tá? Aqui eu não fecho com plástico difusor. As monopodiais aqui não tem tanta necessidade de estar fechado com plástico difusor, mas aqui eu tenho toda essa parte aqui é fechada com sombrite. Então aqui também eu consigo segurar a umidade aqui. Então vocês vejam, as monopodiais e aí em plena floração com raízes saudáveis, as plantas aí respondendo muito bem aí ao cultivo, né? E ali, aqui eu tenho uma outra parte que ali já é coberto, né? Então ali também mantém aí a cobertura com plástico difusor e ali onde que ficam algumas outras espécies que já não podem ficar tomando muita chuva. Mas esse daqui é o meu pequeno ambiente, né, onde que eu cultivo aí as micro-orquídeas e algumas orquídeas um pouco maiores, um ambiente um pouco mais úmido. Tá joia, pessoal? Então era isso daqui que eu queria mostrar para vocês, um pouco do como eu faço, né, porque... tem aqui... As rodas da fortuna que a gente tá tentando convencer ele a vender. Então aqui algumas... esse daqui eu não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas vamos ver se a gente desce aqui um pouquinho. Opa! Devagar.
Então aqui são aquelas que eu mostrei para vocês há algum tempo atrás, né? Então, deixa a gente consegue mostrar aqui. Consegui aqui uma parte, né? Aqui e aqui, pronto. Então aqui, olha, onde que eu consigo cultivar algumas outras plantas, algumas phalaenopes, né? Algumas outras plantas que elas ficam aqui, nesse daqui, nesse círculo, né? Ó, que aqui ele fica pendurado, né? Por um cabo de aço, e aqui ele fica circulando, né? Rodando. Então eu consigo manter luminosidade para todas as plantas. Então aqui são as plantas mais delicadas que eu tenho, que não precisam aí de muita luz, tá joia? Então essas daqui são algumas que eu tenho aqui mais delicadas, que ficam nessa parte aqui. E aqui, gente, onde você olhar tem micro-orquídea, tem planta, né? Eu acabo dividindo meu espaço aqui com a minha esposa. E assim, e aqui é assim mesmo, tá, gente? Vamos para lá, um pouquinho mais para cá. Isso. Bom, vamos trazer as perguntas. A minha esposa está com algumas perguntas, né? Então vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas aí com relação aí à questão do cultivo, né? Que a gente sabe aqui que assim dificilmente a gente vai conseguir responder tudo, mas vamos tentar aí pelo menos aí responder algumas questões, algumas coisas aí que possam vir a ajudar vocês aí no cultivo, tá joia? Vamos lá, meu amor, vamos ver se a gente tem alguma coisa aí. Nossa, tem muita coisa. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Uma só para já ajudar a tirar a dúvida aqui, o pessoal está perguntando o seguinte aqui, a Elânia. Não ouvi se tem plástico por cima do sombrite. Tá, o plástico difusor, Elaine, a Elaine está perguntando se tem plástico no sombrite, né? Se tem plástico coberto, né? Vamos ver se eu coloco para cá a posição. Isso. Vamos voltar para lá, que de repente a gente consegue dar um pouco mais de distância, porque aqui a posição ela está um pouco ingrata, não estou conseguindo aparecer num dos vídeos, né? Então vamos ver, colocar assim mais para cá, vamos ver se a gente consegue mostrar todos. Aí? Mais um pouquinho. Tá joia? Então tá legal. Então vamos lá, a Elaine está perguntando se eu tenho plástico por cima do orquidário. Nas laterais todas, tá? No corredor, como eu mostrei o corredor, e aqui o fundo aqui de trás, todo ele é coberto com plástico, tá? É um plástico difusor, esse plástico difusor é de 150 micras, e por cima do plástico difusor está o sombrite, tá? Então primeiro o plástico difusor e depois o sombrite, tá joia? E o sombrite que eu utilizo aqui é o de 50%. Por quê? Porque aqui, como tem pouca luz, ou a luz bate poucas horas por dia, então eu uso de 50%, tá? Lá na frente eu já uso em torno de 70% que eu uso lá na frente, mas aqui é 50%, porque como tem pouca luz, então eu preciso aproveitar essa luz da melhor forma possível, tá joia? Então plástico por baixo e sombrite por cima. Plástico por baixo e depois o sombrite por cima, tá bom? Legal. O pessoal tá elogiando muito. Obrigado, gente. O Cauã pergunta se você deixa aquela porta lateral aberta ou fechada. Aquela porta, o Cauã tá perguntando se tem uma porta lateral ali, se aquela porta fica aberta ou fechada. Ela fica fechada, tá? Essa parte aqui, então por isso o corredor ali, eu não fecho ele totalmente, a parte de cima, então ele fica mais ou menos com uns 30, 35 centímetros abertos, só com sombrite. E esse meio, exatamente esse meio onde que eu estou aqui, ele é totalmente aberto, ele só tem sombrite, na verdade, né? Então ele não tem plástico difusor aqui, para justamente ter essa circulação de ar, porque aí vai acabar circulando o ar pela questão da temperatura, conforme ele vai esquentando, ele vai subindo, ele vai esquentando, ele vai subindo, então vai formando essa circulação de ar. Nós não percebemos, mas ela existe aqui dentro, tá joia? A Shirley está perguntando se a tela é preta ou prateada. A Shirley me perguntou se eu uso o sombrite normal ou luminete, né? Aquele prateado, né? Então, é a Shirley. Shirley, aqui eu uso sombrite, tá? Então o sombrite é o preto mesmo, não é o luminete, aquele prateado. É o sombrite preto, de 50%, tá? A Sueli Alexandre está dizendo que amou o seu paredário.
Opa, obrigada, é verdade, é um paredário, né? Porque além daquelas penduradas, no fundo eu tenho uma tela, tá? Então aqui no fundo... Aproveitando, então, é o que o pessoal está perguntando também, tem várias outras perguntas de como você fixa essas na parede. Então tá. A gente tem que chegar mais perto. Então vamos vira pra cá assim, ó, que aqui já dá. Ah, sim. Né? Então aqui, olha gente, tá vendo isso daqui? Então aqui é uma tela que eu tenho, tá? Então sabe aquelas telas de alambrado? É uma tela de alambrado, tá? Ela é mais ou menos, ela vai dar aqui, eu acredito que ela é 5 por 5, então são 2 polegadas, né? Então é 2 polegadas por 2 polegadas, porque como isso é importado, normalmente ele é medido por polegada. Então se eu não me engano ele é 5 por 5. Tá? 2 polegadas por 2 polegadas. Ele é quadrado e ele está afastado cerca de 10 centímetros da parede. Ele não está grudado na parede. Você não pode grudar ele na parede, porque senão ele tira essa circulação de ar do fundo e acaba tendo muito problema com fungo, com doenças. Então ele está afastado. Então eu coloquei um caibro, né, no fundo e ali eu fixei ela. Então de uma forma que ela fica em torno de uns 10 centímetros, mais ou menos assim, olha, uns 10 centímetros afastada da parede, ela não está grudada na parede, não pode grudar na parede, ela tem que ficar afastada uns 10 centímetros na parede e aqui é aquelas telas de alambrado, tá? Mais ou menos de 2 polegadas de distância a cada arame, né? Os quadradinhos, né? Então elas ficam os quadradinhos ali afastados, aí mais ou menos uns 5 centímetros, 2 polegadas, né? Forma aqueles quadradinhos. E ali eu vou pendurando as plantas, então ó, vocês vejam, tá todas ali penduradas, vamos ver só, tudo ali pendurado, ó, todo ali pendurado. E ali eu tenho um caibro, né, ali no fundo, onde que ela me dá um distanciamento de mais ou menos uns 10 centímetros da parede. E aí tem a circulação do ar no fundo. Então isso é um segredinho, tá? Não grude a tela na parede. Essa tela ela tem que ficar afastada uns 10 centímetros da parede. Porque se você grudar na parede, você tira essa circulação de ar do fundo. A madeira, ela demora muito tempo para secar. O que vai acontecer? Proliferação de fungo. Tá? E isso, ou bactéria, e isso vai fazer com que as tuas plantas fiquem aí doentes, ou você vai precisar fazer algum tipo de tratamento muito mais com periodicidade nessas plantas, e aí vai acabar perdendo muita coisa, tá bom? A Maria Cleusa no Facebook pergunta, consigo prender essa umidade sem o plástico difusor, apenas com 2 camadas de sombrite? Sim, consegue, tá? Eu moro hoje na Zona Norte, eu morava na Zona Sul, no Jabaquara, e ali eu não tinha a plástico difusor, né? Só que ali 99% das minhas plantas eram tudo em madeira, tá? Então eram 2 plásticos difusor. O que você faz? Você coloca uma camada de plástico difusor e depois uns 30 centímetros a 40 centímetros você coloca a outra camada, não coloca as 2 grudadas, coloca uma distante da outra uns 30 a 40 centímetros, tá? Porque aí o que vai acontecer? Vai formar um colchão de ar aqui no meio e esse colchão de ar se transforma no isolante térmico e aí você consegue manter essa umidade aqui dentro, né, a parte de baixo, com muito mais eficiência, tá joia? Se você fizer só uma, vai ficar difícil, mas fazendo 2, você consegue manter essa umidade ambiente com muito mais tranquilidade. Não esqueça, você tem que fechar as laterais também, o fundo, a frente e as laterais, porque senão isso também não tem efeito. Não adianta você só colocar na parte de cima, você tem que colocar na parte de cima e tem que fechar as laterais. As laterais você pode fechar com sombrite também, tá? Vou ter que ler daqui agora, que aqui já era, descarregou. Olha só, a mesma pessoa que fez a pergunta agora dos 2 sombrites, que eu não me lembro o nome dela, ela também falou que a melhor parte do domingo é estar aqui com você. Que bom, fico feliz em saber aí que a gente vai conseguindo ajudar vocês a cultivar, né? Porque tirando esse mito aí que a micro-orquídea é difícil, não é difícil, são alguns passos que você tem que tomar, né? Algumas medidas você tem que tomar para que você possa ter o sucesso. Eu penei muito, né, vamos dizer assim, para conseguir aprender isso, porque não tem livro, tem ali, tem a parte científica, isso daqui é uma Babistiera, isso daqui é um Pleurotalis, isso daqui é uma Cianthera, isso daqui é um Zigotastes e assim por diante. Você tem a parte científica, a parte botânica, mas a parte relativa a cultivo, isso a gente não tem. Então foi o que eu pensei e comecei a compartilhar com vocês justamente essa questão do cultivo, né? Ó,
A Maria Lúcia está perguntando aqui, vai fazer o dela no litoral, usa sombrite 50 ou 70? Litoral, tá? Litoral, o que é interessante no litoral? O sol lá é muito forte, tá? Provavelmente você vai ter que usar 2 sombrites e talvez 2 de 70, tá? Então, uma camada e a outra camada por cima. Se possível, essa de baixo ela ser móvel, né? Porque muitas vezes ali no inverno talvez você precise tirar ela, mas provavelmente não vai ser nem de 50, vai ser 2 de 70. Então faça uma de 70 e a outra de 70, sendo que essa de baixo seja móvel. Tá? E aí o que acontece? Se você vê que as suas plantas estão precisando de um pouco mais de luz, você recolhe ela. Se não, você mantém as duas e vai lá. Tá? Mas não coloque uma grudada na outra, coloque uma distante da outra. E ali você vai observando. Cuidado no litoral com plantas, né? Principalmente com algumas plantas que não gostam de calor e umidade. Tá? Você tem que procurar ver quais são as plantas que gostam de calor e umidade. Não é toda planta que você vai poder cultivar no teu espaço lá no litoral, tá? Peraí. A Sandra está perguntando, outras plantas como samambaias também podem ajudar na umidade? Sandra, pode. Você tem bromélias que você pode ajudar na umidade, algumas folhagens que você pode ter aí na umidade. Tudo vai depender do teu ambiente, tá? Como que é o teu ambiente, como que é o espaço teu. Porque você pode ter folhagens, você pode ter vários outros tipos de plantas que vão contribuir para conseguir manter essa umidade, regular essa umidade aí, ou até mesmo a temperatura dentro do teu ambiente. Sim, pode, não tem problema nenhum, tá? Inclusive na natureza, você tem muitas dessas plantas que estão nesse ambiente onde tem as micro-orquídeas, musgos, líquens, samambaias, algumas outras folhagens que contribuem bastante aí, bromélias que contribuem bastante para que essa umidade ambiente ela fique ali e as plantas possam se desenvolver muito bem, tá joia? O André Luiz pergunta se as comerciais são cultivadas, estão nesse espaço também. Algumas sim, tá? Então algumas que eu mostrei para vocês aqui, esse espaço aqui, boa parte é coleção, tá? Vamos dizer assim, 80% é coleção e algumas que são comerciais, elas estão aqui. Nem todas, né? Aqui não tenho espaço suficiente para ter todas, eu tenho um outro orquidário numa cidade próxima, aqui em Santa Branca, então eu tenho um orquidário lá que é uma chácara minha, lá onde que fica a grande maioria das plantas comerciais, né? Aqui ficam algumas que eu já sei que são de maior giro ou que eu tenho uma pequena quantidade, então 80% a 90% das plantas estão aqui. Então por isso que a cada 15 dias eu tenho que ir lá para buscar plantas mais, ou todo sábado de manhã, né? Porque aqui normalmente eu recebo visita aos sábados. Claro, tem que agendar antes, né? Normalmente no sábado à tarde, porque no sábado de manhã eu vou buscar essas plantas para poder mandar na segunda-feira aí nas encomendas que são feitas aí através do site, né? www.orquidariorobertomartins.com.br. E aqui eu mantenho algumas. E aí, conforme vai acabando, eu vou buscando lá e vou repondo aqui. E aí, à tarde, eu fico aí para receber o pessoal, porque de segunda a sexta eu trabalho numa empresa aí de cosméticos, né? Então, a minha vida de segunda a sexta é o trabalho normal, aí a gente vai intercalando com o envio de plantas e no final de semana é dedicado aí à parte aí do orquidário, tá bom? E vale lembrar que elas também ficam divididas de acordo com a necessidade, né? Nos ambientes diversos. É isso mesmo, né? O que a minha esposa falou. Então, assim, aqui eu tenho um ambiente mais úmido. Aqui, aí onde que eu tenho as monopodiais, eu tenho as phalaenopes, agora os dendróbios, alguns bubofilos, né? A grande maioria dos bubofilos estão tudo lá na frente, onde que normalmente eu faço a filmagem de domingo, é lá na frente, né? Na minha varanda, lá estão dendróbios, bubofilos, então todas essas plantas que gostam de mais calor e um pouco mais seco, ficam todas lá na parte da frente. Aqui só ficam as plantas que gostam de mais umidade ambiente, tá joia? Eu acho que é isso, amor. Bom, pessoal, Se tiverem mais perguntas...
Se tiver mais perguntas, aí se possível mande pelo direct, tá? Que fica mais fácil de eu acompanhar, né? E aí respondendo para vocês ou através do Messenger, que ali a gente às vezes não consegue estar sempre no grupo respondendo, mas assim, se você me mandar pelo Messenger fica mais fácil, ou talvez aí através do direct, porque ali eu consigo achar a tua pergunta mais fácil e responder ela mais rapidamente, porque aí no caso nas filmagens no IGTV, ou mesmo no Facebook, ou mesmo no YouTube, ali elas ficam um pouco perdidas, então nem sempre eu consigo responder aí rapidamente, tá joia? Então me mande pelo direct, me mande pelo Messenger, que fica muito mais fácil. No YouTube também é mais fácil ali, porque a gente consegue selecionar os comentários e responder isso mais rapidamente, tá bom? E só para finalizar, a Bendita Planta está perguntando, fala sobre adubação, por favor. Bendita Planta, falando sobre adubação, tá? Esse é um assunto bem controverso, tá, Bendita? Porque o que acontece? Principalmente quando a gente fala de micro-orquídeas, é um caso aí à parte, tá? Porque a adubação, no caso, ela precisa ser a mais variada, a mais completa possível para as plantas. No caso de micro-orquídeas, eu tinha um protocolo de adubação que eu usava 4 adubos diferentes. Tá? Então eu fazia uma aplicação de 20-20-20, na outra semana eu fazia uma adubação com cálcio, na outra eu fazia um foliar rico em micronutrientes e depois eu fazia uma adubação com enraizador, aí, um complexo B. Então eu tinha um protocolo de 4 adubações. Só que isso, gente, é muito complicado, porque nem todos os adubos que a gente tem são desenvolvidos para micro-orquídeas ou para pequenas orquídeas. E o que acontece? Às vezes varia um pouco de adubo para adubo. Então, o que acabava acontecendo? Eu acabava queimando muita folha de planta. E isso aconteceu muito comigo. Até um dia que eu queimei todas umas folhas de uma Marta, que eu tinha de 10 anos de cultivo, e uma Teag. E eu quase perdi essas plantas, que eram plantas enormes, e eu queimei as folhas delas com adubo. Tá? E aí eu me revoltei com isso. Aí eu fui atrás de alguns amigos aqui em São Paulo que desenvolvem adubos, e aí eles desenvolveram um adubo para mim. Então, o adubo mais completo possível, né? Então hoje eu trabalho muito com Micro Orchids Fert, que é um adubo que ele tem aí os macronutrientes, que macronutrientes não são 3, são 6 na verdade, inclusive o cálcio é um macronutriente também. A gente tem 9 micronutrientes, que são os micronutrientes quelados, e tem 3 hormônios vegetais, então é um adubo completo. No caso de micro-orquídeas, é esse o adubo que eu indico. Tá? E a adubação dele é feita a cada 3 ml de adubo para cada 2 litros de água, né? E ele é quinzenal, você não precisa toda semana, não é uma adubação que você faça toda semana. Já nas plantas grandes, você já tem que ter um protocolo de adubação, porque até o adubo que eu tenho é o Orchids Fert, que já é voltado para plantas grandes, e aí ele tem ali macronutrientes e micronutrientes, mas você precisa fazer uma complementação desse adubo com cálcio, né? Eu indico aí o Calbit, e aí também o Ciacrop, para você fazer esse protocolo de adubação. Aí no caso de catleias, oncídios, dendróbios maiores, nessas plantas maiores, você ter esse protocolo de adubação. Tá joia? Mas o que é importante na adubação que você sempre entenda, né? Que ela tem que ser o mais variada possível, ela tem que ter todo o alimento que a planta precisa, ou seja, micronutrientes e também aí a questão aí de hormônios para crescimento e para desenvolvimento de raiz, tá? Então é isso que você precisa. No caso de orquídeas que você cultiva em vaso, eu também aconselho você utilizar bocache. Tá? O bocache também ele é muito bom para aquelas plantas que a gente cultiva em vaso. Tá? Sempre lembre que o bocache, a planta não assimila o bocache, tá, gente? Então aquilo lá eu vou criar... vai ter microbactérias ali, ou fungos, né, que vão interagir com o bocache, vai dissolver o bocache e a partir daí a planta acaba absorvendo.
Tá joia? Então, esses tipos de adubos que você tem que ter. A adubação ela tem que ser o mais completa e o mais variável possível para as plantas, porque aí você vai conseguir cultivar bem uma planta. Só que tem uma coisa, tá, gente? Adubo não corrige erro de cultivo. Então não adianta você não ter uma boa luminosidade, não adianta você não ter ventilação, não adianta você não cuidar da rega, não adianta você aí ter uma padronização no cultivo se você imaginar que o adubo vai corrigir todos esses erros de cultivo. O que é o adubo? O adubo é um complemento alimentar para a sua planta. Só. Ele não faz mais nada do que isso, ele não faz milagre, ele não corrige erro de cultivo. Então, se você não investir no teu orquidário e não prestar atenção em luminosidade, ventilação, padronização de cultivo e também na questão da ventilação das regas e luminosidade, o adubo não vai te servir para nada. Ele pode até matar suas plantas se isso não tiver observado. Então, você tem que observar isso, gente. Adubo não corrige erro de cultivo. Adubo é complemento alimentar para as suas plantas. Tá joia? Ela também agradece a nossa gentileza e pergunta se você vende esse adubo. Sim, vendo adubo, tá? Você pode entrar em contato comigo através aí do meu WhatsApp, que é o 11 99187 8965, ou através do site orquidariorobertomartins.com.br. Lá você pode comprar direto, ou se você quiser através do WhatsApp, pode entrar em contato comigo também. Tá joia? Bom, pessoal, muito obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar aqui o espaço para você, um pouco do que eu cultivo, de como que é a minha forma de cultivo, né? E aqui fazer um pequeno tour pelo meu orquidário. Tá joia? Ou, que nem a nossa amiga diz, né? Paredário. Paredário, é isso daí. Gente, muito obrigado, um ótimo domingo para vocês e até semana que vem.